Trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre o Seu Mé. Para quem não sabe, esse apelido de Arthur Bernardes, o 12º presidente da República. A minha ideia aqui é apresentar um pouquinho sobre o seu autoritário e violento governo e o seu legado. Mas antes de começarmos esse episódio, eu quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá, que financia o nosso podcast. E lembrar você que caso você tenha interesse e condições, pode fazer o mesmo lá no nosso Apoia-se. O link está no Instagram Mundinho de História. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Ai, seu Mé, ai, seu Mé, se não fosse a Santa Cruz, Oleré, tu não tomavas fé. O primeiro ponto que eu tenho que falar é quem era Arthur Bernardes. Mineiro, nascido em Viçosa, nunca foi de uma família muito rica. Teve que abandonar os estudos por questões financeiras e ir trabalhar. Ao longo da sua adolescência e vida adulta, teve a oportunidade, foi para Ouro Preto, onde estudou Direito e se formou. Retorna para a sua cidade, tendo sido apelidado como promotor, e a sua proximidade com a política se deu graças ao seu casamento. Ele se casou com Clélia Vaz de Mello, filha do então senador Carlos Vaz de Mello, o que abriu as portas da política para ele. Primeiro foi eleito vereador de Viçosa pelo Partido Republicano Mineiro, depois deputado estadual, no ano seguinte deputado federal, até chegar à presidência do estado. Ele foi eleito governador de Minas Gerais. E no contexto da política café com leite, da alternância de poder da República entre Minas Gerais e São Paulo, era de se imaginar que o próximo passo lógico para Arthur Bernardes, em sua ascensão política, seria a presidência da República. E assim foi. Ele foi lançado como candidato, mas a sua candidatura não seria nada fácil. Ele foi alvo, primeiro, de chacotas. Ele era tido como uma figura feia, que parecia um bode, e intitulado por músicos como Seu Mé, e ridicularizado em uma marchinha política, uma marchinha de samba. Ao mesmo tempo, de uma forma bem mais grave, ele foi alvo de cartas falsas. O Correio da Manhã, o jornal de grande prestígio, de grande nome na época, no Brasil, publicou uma série de cartas extremamente críticas às Forças Armadas, aos colegas de Arthur Bernardes, à sua campanha em seu jornal. As cartas, teoricamente, eram assinadas por Bernardes. Mas, mesmo sem comprovar essa realidade, vários jornais compartilharam as notícias e o caos se instalou. Foram necessários meses e até mesmo o envio de cartas para a Europa para que peritos confirmassem que as cartas eram falsas, não foram escritas pelo então governador e político e candidato à presidência da República. Sendo que foi apenas após as eleições de 1922 que descobriram que Odemar Lacerda e Jacinto Guimarães eram os autores das cartas e fizeram essa fraude, esse crime, porque defendiam a eleição ou a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca no lugar da Castro de Bernardes, e acreditavam que, por meio do escândalo das cartas, o mineiro teria a sua candidatura retirada. O fato é que, com todos esses problemas, Arthur Bernardes toma posse em 15 de novembro de 1922, discursando que os ataques contra ele, as brincadeiras, as zoações seriam perdoadas. Na prática, isso nunca ocorreu. Perseguiu opositores e até mesmo os autores por trás da música, do Seu Mé, da piada, foram levados para depor a polícia política do presidente. O seu governo começou em um estado de sítio. O seu antecessor, Epitácio Pessoa, devido a crises políticas e sociais no país, havia decretado esse estado. Para quem não sabe, estado de sítio ocorre
com a aprovação do Congresso e é o momento no qual os direitos básicos constitucionais são congelados, são cancelados momentaneamente. E é muito importante que vocês guardem essa memória. O que é o estado de sítio e que o governo de Arthur Bernardes se iniciou durante o estado de sítio. Ele foi o primeiro presidente da nossa história a tomar posse durante um momento desse. O seu governo foi marcado pelo tenentismo. O Dicionário Histórico e Biográfico da Primeira República, lá da FGV, descreve o tenentismo como movimento político-militar que se desenvolveu durante o período de 1920 a 1935, aproximadamente, sob a liderança dos tenentes, nome com que ficaram conhecidos os oficiais funcionários da época, mas nem todos eram verdadeiros tenentes, mas em sua grande maioria oficiais de baixa patente. Militares esses que eram contrários, estavam se revoltando contra a situação da república oligárquica, contra o conservadorismo e os domínios das oligarquias estaduais da política nacional. Junto com isso, Arthur Bernardes presenciou o fortalecimento do movimento operário. Vale lembrar que em 1917 nós temos a Revolução Russa, que gera a Guerra Civil Russa e acaba na década de 20 com a criação da União Soviética. Então era um momento, de fato, em que a esquerda radical estava se fortalecendo. Tudo isso foi usado como desculpa para uso de força por parte do governo. Politicamente, Arthur Bernardes também foi bem agressivo. Houve a eleição no Rio de Janeiro, na qual o candidato apoiado pelo Arthur Bernardes foi derrotado. Mas mesmo assim, esse se declarou vencedor, criando impasse e contava com apoio político. O impasse político se tornou um conflito armado na capital e no estado como um todo. Em resposta a isso, o governo decretou intervenção federal no estado, o governador foi substituído por um interventor que anula a eleição e convoca o povo às urnas uma segunda vez. Nessa nova eleição, Feliciano Sodré, apoiado pelo presidente, é eleito. Situações similares ocorreriam na Bahia e no Rio Grande do Sul, estados que foram vítimas do autoritarismo Arthur Bernardes, que interviu nos estados, decretou intervenção nos estados, decretou estado de sítio para garantir que a oposição não fosse vitoriosa. Um outro ponto muito importante do governo Arthur Bernardes é a lei infame, ou a lei de imprensa. Parte do pacote de leis Adolfo Gordo, político que ela escreveu, ela foi aprovada no Congresso depois de muita discussão, muita modificação, com o apoio dos gaúchos em troca da promessa do fim do estado de sítio que havia sido prorrogado pelo governo federal. Na prática, a lei criminalizava ofensas em termos jornalísticos. Em um contexto no qual o governo federal tinha o controle da polícia e, principalmente, da polícia política, na prática, os jornais ficaram não censurados oficialmente, mas sobre uma vigilância extrema do governo federal e, por conta disso, controlados pelo mesmo. Mas, obviamente, nenhum governo autoritário fica sem punição. Militares e civis se organizaram em diversos estados contra o presidente e uma série de levantes ocorreram em dezembro de 1923, sendo seguido por uma grande revolta em São Paulo, a chamada Coluna Paulista. Em julho de 1924, 1.000 revoltosos em São Paulo pegam em armas e iniciam a luta na cidade pela deposição do presidente. A capital se tornou um palco de guerra. Quem passasse lá na cidade, na época, presenciasse a cidade, acharia que estava na Europa, na França, na Alemanha, de 1914. Acharia que estava no meio da Grande Guerra. A cidade era palco de batalha, o interior do estado estava ocupado por militares e o caos era cada vez maior. Em resposta, inclusive, a esse caos, a esses ataques, a capital paulista foi bombardeada pelo governo federal, com os focos não sendo as bases militares improvisadas, mas sim as casas dos operários. Bairros de operários foram bombardeados com o número de baixas chegando à casa dos milhares de feridos e mortos.
O levante contava com o apoio das massas que acreditavam e lutavam por mudança. Mas esses eram reprimidos não apenas pelas armas do exército, pelos canhões, mas também pela quarta delegacia auxiliar, a delegacia que tinha dentro de si a polícia política de Arthur Bernardes. Na prática, o controle social, aquele controle contra a vadiagem, furto, desordem, jogatina, contra os valores que não se encaixavam, as ações que não se encaixavam nos valores da época, era usada para a perseguição dos revolucionários. Como eu disse, é muito importante nós lembrarmos do estado de sítio. No mesmo dia em que tem início a luta, Arthur Bernardes pediu ao Congresso o estado de sítio e o mesmo foi aprovado. O mais rico estado do país estaria sob estado de sítio por 60 dias, sendo o presidente permitido a prorrogá-lo conforme necessidade. O que foi feito, sendo o estado de sítio prolongado, primeiramente até o fim de ano e posteriormente até dezembro de 1926. Milhares de pessoas foram presas, acusadas de participarem, ou até mesmo auxiliarem, terem sentimentos favoráveis à revolta, sendo muitos desses presos enviados para o inferno na terra de Clevelândia, lá no Amapá. O presídio onde milhares de pessoas foram expostas a maus tratos, violências e torturas, com várias e várias pessoas vindo a falecer por conta disso. Infelizmente, a memória desses massacres, desses assassinatos e mortes em Clevelândia acabou sumindo ao longo do tempo. Quase todo o seu governo, portanto, foi marcado por estado de sítio, sendo o que mudou apenas com a eleição de Washington Luiz. Apoiado pelo presidente com parte política do Café com Leite, o Washington Luiz assumiu a presidência como 13º e último presidente do Brasil da República Velha ou República Oligárquica. Bernardes retornou ao Congresso por mais vários anos como deputado federal, sendo vindo a falecer em 23 de março de 1955, vítima de um infarto. É homenageado com estátuas e até mesmo com o nome da cidade, como o caso do presidente Bernardes aqui em Minas Gerais. O seu legado autoritário e violento foi, infelizmente, esquecido. Fica aqui a mensagem para que nós lembrarmos que não devemos esquecer violências autoritárias e que não há espaço em uma democracia para ações para governos como Bernardes. Obviamente, revoltas armadas não devem ser aceitas, mas também, obviamente, os governos não devem utilizar a polícia para perseguir opositores, não devem utilizar a lei para perseguir opositores e muito menos se utilizar do aparato estatal e legislativo para levar morte e sofrimento à população do Brasil, independente do estado, da cor da pele, da religião e de posição política. O povo já não quer o tal tocinho mineiro, o prato do dia é outra iguaria. Prefere pagar com bom peixinho a cruzeiro, pescado seu mé. Eu agradeço a todo mundo que escutou por estar aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok, nas páginas Mundo de História. Por meio delas, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. E lembrando ainda que lá no nosso Instagram você tem o link do Apoia-se para você ajudar a manter o podcast no ar, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que vai gostar desse e de outros temas e de entender um pouco mais sobre a história. No mais, espero que tenham gostado do episódio, espero que tenham achado interessante e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.